Este é o retrato da maior benfeitora da Santa Casa da Misericórdia, Marta da Silva Mierop. Uma história espantosa de sucesso de uma mulher que começou por ser vendida como concubina e chegou a ser uma das maiores armadoras da praça comercial de Macau na primeira metade do século XIX. Uma vida no feminino que se confrontava diretamente com o papel secundário e negligenciado da mulher numa sociedade de homens onde imperava a força bruta e o desrespeito pelos direitos das pessoas. A escravatura era uma realidade e as mulheres, bens móveis que se podiam vender e comprar. Por tudo isto, mais se salienta na história o retrato desta mulher. Mas quem era Marta Mierop? Marta Mierop era uma das muitas órfãs que pulavam em Macau, abandonada pelos progenitores, não se sabe quem foram, e que seguiria as vias que todas as outras, não é? A prostituição, e acaba por se tornar concubina e diz que casou, mas não há provas tais. Ela afirma que sim, de Tomás Mierop, sobrecarga da Companhia das Índias. Tomás Mierop herdou Marta da Silva juntamente com a casa que se erguia aqui na Rua do Hospital, atual Pedro Nolasco da Silva, ou Rua das Mariazinhas, como a comunidade lusófona a conhece melhor. O edifício que habitou erguia-se paredes meias com o consulado de Hannover e com o famoso jardim de Thomas Bill, com 2.500 plantas e uma coleção de aves com centenas de espécies raras. Tudo isso desapareceu, deitado abaixo para levantar prédios de habitação mais adequados ao século XX que se seguia. Mas as mansões de outros sobrecargas contemporâneos de Mierop sobreviveram até hoje. A sede das Jardins, Anne Madsen, a dupla de escoceses que esteve na base da fundação de Hong Kong. William Jardines continuaria mesmo a residir aqui muito depois da sede da companhia se ter mudado para a outra margem da foz do Rio das Pérolas, em 1841. Herbert Dent, da firma Dent & Co., por seu turno, era o ocupante desta mansão que escolheu porque lhe proporcionava uma visão privilegiada sobre os seus navios que ancoravam na baía da Praia Grande. O palacete de Santa Sancha, que foi construído pelo arquiteto António Alexandrino de Melo, barão do Cercal, para servir como a sua própria residência. No entanto, ao ver-se em dificuldades financeiras, acabaria por ser forçado a vender a mansão a Dent. Isto porque, ao contrário do seu homólogo William Jardines, deixaria Macau para se mudar com a companhia para Hong Kong definitivamente. Ao tempo, os sobrecargas da Companhia Britânica das Índias Orientais adquiriam as residências com a mobília, mas também com as escravas, os escravos e as concubinas. É que não só os escravos eram considerados como fazendo parte do mobiliário, as concubinas eram-no quase também. Diferenciavam-se apenas pelo facto da lei as considerar livres no que tocava aos direitos gerais de propriedade e à herança de bens. Mas ela vive com Tomás Mierop durante 15 anos e demonstra talento para o comércio na medida em que vai acumular muita prata dentro de arcas durante estes 15 anos que vive com ele, especialmente nas ausências dele, onde ele vai para Cantão para fazer os negócios na feira de Cantão, não é? Depois, quando Tomás Mierop faleceu, deixa-lhe grande parte da sua fortuna, a casa e mais 10.000 libras e
ela vai investir e vai se tornar uma grande armadora e benfeitora em Macau. Marta Mierup passava parte do ano sem o marido. Isto porque os comerciantes estrangeiros não podiam levar consigo as famílias para Cantão. Assim, mulher e filhos ficavam em Macau enquanto durava o período destinado a fazer e fechar negócios na capital cantonense. Na segunda metade do ano, os comerciantes reuniam-se às famílias na colónia portuguesa. Quando Macau se torna a residência desses mercadores que vão lá, são autorizados, não é? O imperador abriu o comércio de Cantão aos mercadores estrangeiros e eles não podem nem levar mulheres, nem família para lá, e também têm a regressar, quando acaba o período da feira, a regressar a Macau, a sair de Cantão. Então Macau tornou-se a residência e aí Macau vai ter outra vez o aluguer das casas, os estrangeiros aqui e tal, embora eles façam uma vida à parte, não é? Porque vemos aquelas descrições em que nem a população de Macau aceita muito bem os estrangeiros e eles olham com um certo desprezo, assim, as pessoas de Macau, naquela época. Ao lado de Marta Mierup, alguns dos maiores benfeitores da Santa Casa da Misericórdia. José Pereira Vicente, natural de Macau, onde faleceu em 1850. Legou à instituição 5.000 patacas, soma relevante à época, que corresponderia hoje a uma pequena fortuna. Morreu sem descendência, por isso deixou a fortuna à instituição com votos de missas por alma e esmola aos pobres da porta, como rezavam os costumes testamentários do tempo. Francisco Xavier Roquete, muito mais rico ainda que Marta Mierup ou Pereira Vicente. A sua fortuna ascendia a mais de 60.000 patacas, centenas de milhões ao câmbio de hoje. Tal como os outros, deixou tudo à Santa Casa a 12% de juros, o que multiplicou exponencialmente a herança. Tanto a Casa da Misericórdia como todas as misericórdias, não é? Com as doações, os legados pios, os testamentos, acumulou uma vasta riqueza. E no Oriente foram, nomeadamente, as de Goa e Macau, acumularam vastas riquezas. E depois também, como vai investir esses capitais, vai investir no comércio marítimo, serve para investimentos, financiamento do comércio marítimo e empréstimos a juros, o risco de mar, a juros altos de 20% a 25%. E a risco de terra, para os empréstimos ao Senado e a particulares, para a utilização em terra, de juros de terra já com uns juros menores de 7% a 10%. No entanto, tudo se parece ter esfumado depois do legado ter passado a ser administrado pela Fazenda Pública de Macau, que só pagava juros quando tinha dinheiro. Perante os factos, não havia argumentos, e a Santa Casa fez o mesmo. Deixou de sustentar, nomeadamente, o Hospital São Rafael, que à data se debatia com todo o tipo de carências, entre as quais a de médicos e farmacêuticos que tinham fugido todos de Macau para não serem presos, já que se tinham oferecido à causa da Revolução Liberal em 1820. Com o regresso do regime absoluto, não tiveram outro remédio senão escapar ao previsível castigo dos novos senhores da política local que vinham para se vingar. As madres do convento de São Francisco deixaram então de ser também subvencionadas pelo legado de Xavier Roquete. Xavier Roquete era um piloto da Marinha Mercante, nascido em Lisboa, que chegou a Macau na fronteira do século 1799. Desde então percorreu muitas vezes as rotas do Extremo Oriente, juntando imensa fortuna, até se estabelecer definitivamente em Calcutá, na Índia, onde faleceu em 1812. O retrato de Roquete foi pintado por Lam Qua. Famoso retratista, ele próprio,
dizia ter sido discípulo do não menos famoso pintor irlandês George Chinnery. Este, porém, sempre se recusou a assumir o crédito. Apesar da fama do autor dos retratos e dos eventuais méritos dos retratados, a sua projeção mediática nunca foi muito além dos limites de penumbra do vetusto salão da Santa Casa. Isto bem ao contrário de Martha Mierup. Que elucidação adiantar se tiverem ainda mais em conta que o papel da mulher em Macau era então da maior subalternidade. A justificação poderá residir no facto de nem Xavier Roquete, nem Pereira Vicente terem tido cronista à altura que se interessasse pelas suas histórias ou pelos seus feitos. Martha Mierup, pelo contrário, encontrou biógrafo capaz, que não só arrancou praticamente o anonimato, como a transformou no paradigma da figura romântica de Macau, no feminino. Isto, ainda que na verdade nunca se possa vir a saber se o terá sido, dada a falta de documentação que cabalmente o ateste. Este foi o seu biógrafo, Austin Coates. Nascido em Inglaterra em 1922, era oriundo de uma família de artistas. Seu pai, Eric Coates, era um dos mais destacados compositores britânicos do tempo. Com o eclodir da Segunda Guerra Mundial, ingressou nos serviços de inteligência militares. Nessa qualidade, participou por dentro nos processos de descolonização da Índia, da Birmânia, da Malásia e da Indonésia, até ser colocado em Hong Kong como administrador colonial. É então que começa a escrever e a tornar-se notado no mundo das letras com este livro, Myself, a Mandarin. E é nessa altura, anos 50 do século XX, que começa a interessar-se por Macau, a pequena colónia portuguesa onde passa temporadas instalado no Hotel Bela Vista. Aqui escreve Macau and the British, que muda de nome em edições seguintes, transformando-se em A Macau Narrative. Mas City of Broken Promises será sem dúvida uma das suas obras mais populares, que chegou a ser adaptada a musical e levada à cena em Hong Kong em 1979 com grande sucesso. Coates abandonaria o serviço colonial britânico para se reformar em Portugal, na sua casa de colares em Sintra, em 1997, ano da transferência da soberania inglesa de Hong Kong para a República Popular da China. Para lá de todo o romantismo ficcional da pena de Coates e do tal estatuto de subalternidade da mulher na Ásia, em particular em Macau, o caso de Martha Mierup, por paradoxal que possa parecer, não era único. Se é um caso único de uma mulher que se enriquece, se torna uma grande armadora e negociante, não é exatamente um caso único, porque já tinha havido, por exemplo, no século XVII, que eu conheço bem, ligado ao Cial, Dona Catarina de Noronha, mulher de Francisco Vieira de Figueiredo, homem muito rico, dono de vários navios, e que casou com ela, com esta Dona Catarina de Noronha, depois vai para Macassar com ela e mais tarde para Larantuca, na Ilha das Flores, onde vem a falecer, no século XVII. Em 1667, Dona Catarina de Noronha fica a tratar dos negócios do seu marido, a pôr tudo em ordem e vem para Macau e torna-se, nos finais do século XVII, uma descrição de Macau é assim de uma certa decadência, do comércio de navios, e só havia 5 proprietários de navios, entre eles os navios de Pero Vaz de Siqueira, cunhado, e de sua cunhada, Dona Catarina de Noronha. Portanto, esta mulher foi também uma armadora e comerciante, enfim, à semelhança do que mais tarde foi Martha da Silva Mierup. Martha Mierup encontra-se praticamente isolada neste panteão de homens. É preciso esperar pelo século XX para que uma mulher finalmente lhe venha fazer companhia.
Trata-se de Maria Francisca Pereira Lourenço, declarada Irmã de Mérito em 1950. Apesar de quase não ter companhia na sala nobre da Santa Casa, Marta da Silva Mierop, como se viu, não foi caso único na história de Macau. Mas nenhuma outra conheceu a mesma projeção, permanecendo na história muito para além deste retrato como arquétipo da crioula de Macau.